Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. No programa de hoje, eu vou responder dúvidas dos nossos alunos que surgiram durante as aulas por mim ministradas nessa semana. O tema das nossas aulas foi prescrição e decadência dentro do direito civil. Então hoje eu estou aqui com o Adriano, com a Daniele e com o Jefferson. E nós vamos passar agora as perguntas dos nossos alunos. Adriano, traça a sua pergunta para a gente. Professora, quando interrompida a prescrição, em qual momento volta a fluir o prazo prescricional? Adriano, essa pergunta, ela passa por uma diferença que nós travamos nos nossos encontros entre as causas interruptivas da prescrição. Todas as causas interruptivas da prescrição, elas se encontram no artigo 202 do Código Civil. E o Código Civil traz causas interruptivas ligadas a atos jurídicos judiciais e causas interruptivas ligadas a atos jurídicos extrajudiciais. Se a causa, Adriano, que gerou a interrupção da prescrição foi um ato jurídico judicial, ou seja, por exemplo, o despacho do juiz que ordenou a citação, o prazo prescricional ele volta a fluir depois do último ato praticado no processo. Depois do último ato praticado no processo, volta a fluir o prazo prescricional na integralidade. Todavia, se a causa interruptiva da prescrição foi um ato jurídico extrajudicial, e um bom exemplo do artigo 202 é o protesto cambial, volta a correr o prazo prescricional na integralidade do mesmo ato que a interrompeu. Então, Adriano, o protesto cambial ele tem a função de, ao mesmo tempo, interromper a prescrição e, a partir dele, voltar a fluir o prazo prescricional na integralidade. Daniele, qual que é a sua pergunta? Professora, a prescrição pode ser alegada em qualquer fase do processo? E se sim, se existe alguma exceção a essas possibilidades? Pois bem, Daniela, essa sua pergunta, ela passa a resposta dela no artigo 193 do Código Civil. O que o Código Civil vem nos dizer no artigo 193? Que a prescrição ela pode ser arguída em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. Então, eu posso arguir a prescrição enquanto devedor, tendo ela como minha matéria de defesa, em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. O único cuidado, Dani, que você tem que ter é quanto à alegação da prescrição nas instâncias especiais. Porque se você estiver querendo alegar a prescrição em sede de recurso especial e de recurso extraordinário, esses recursos exigem como requisito de admissibilidade o pré-questionamento. Então, se você vai interpor esses recursos e o objeto desse recurso é a prescrição, essa matéria tem que ter sido pré-questionada. Essa matéria tem que ter sido analisada pelo tribunal recorrido, sob pena de você ter um juízo de admissibilidade negativo. Todavia, se o objeto do seu recurso for outra matéria de direito, e tendo ela sido pré-questionada, feito um juízo de admissibilidade positivo do seu recurso especial ou do seu recurso extraordinário, nós dizemos que a jurisdição, ela se abre. E uma vez aberta a jurisdição, o Poder Judiciário pode conhecer de ofício da prescrição, como também a parte, ela pode alegar a prescrição, ainda que ela não tenha sido objeto de pré-questionamento. Jefferson. Professora, após a prescrição, é possível buscar uma tutela jurisdicional? Olha, presta atenção nessa sua pergunta que ela vai nos revelar para um lugar muito perigoso dentro do direito civil quando o assunto é prescrição. A prescrição, pessoal, ela gera a perda da pretensão. Mas, tecnicamente, tal como nós estudamos nas nossas aulas, ela neutraliza a eficácia da pretensão. Como ela neutraliza a eficácia da pretensão,
o devedor, ele vai ter ao seu favor a prescrição como matéria de defesa. Isso significa, Jefferson, que nada impede que o credor exerça sua pretensão de cobrança, por exemplo, de uma dívida, ainda que essa pretensão ela esteja prescrita. Primeiro, porque a prescrição não atinge o direito de ação, que é o meio processual pelo qual o devedor leva o credor, leva a sua pretensão em juízo, como também ela vai, pelo fato dela neutralizar a pretensão, ela não vai tolher a possibilidade dela ser levada ao órgão jurisdicional. Adriano. Professor, sabemos que os prazos prescricionais e decadenciais são distinguidos da seguinte maneira: nos artigos 205, como regra geral, e no artigo 206, como regra especial, ocorrem os prazos prescricionais. Já os decadenciais são todos os demais prazos como complemento dos artigos, tanto na parte geral como na parte especial. Fora essa distinção, haveria outra maneira de poder distinguir esses prazos prescricionais? Adriano, os prazos prescricionais, eles necessariamente estão em 2 dispositivos do Código Civil. Quais que são esses 2 dispositivos? No artigo 205 e no artigo 206. O artigo 205, prazo prescricional geral. O artigo 206, prazos prescricionais específicos. Todos os prazos dentro do Código Civil que não estão no artigo 205 e no artigo 206, necessariamente são prazos de natureza decadencial. Então, esse é o primeiro fator, tal como você já levantou, para distinguir prazo decadencial de prazo prescricional. O outro fator que você pode utilizar para distinguir esses prazos, que é o levantado pela nossa doutrina, é que todos os prazos prescricionais, eles estão previstos no Código Civil necessariamente em anos, ao passo que os prazos decadenciais, neles podem ser previstos em ano, em mês ou em dia. Dani. Professora, qual o prazo da prescrição da execução? E eu queria saber também se tem um prazo prescricional diferenciado. A execução, de acordo com a súmula 150 do STF, ela prescreve no mesmo prazo da exceção. Então, se eu tenho um prazo para arguir a minha pretensão, se eu tenho um prazo para exercer a minha pretensão em juízo, e esse prazo prescricional, por exemplo, de cobrança de uma dívida líquida e vencida, ele é de 5 anos, para eu exercer a minha pretensão de cobrança, eu me submeto a um prazo prescricional de 5 anos. Para executar, eu também vou me submeter a um prazo prescricional de 5 anos. Então, a execução, ela prescreve no mesmo prazo que a pretensão. Jefferson. Professor, o artigo 200 do Código Civil é causa de suspensão de prescrição? O que nos trata o artigo 200 do Código Civil? Ele vem nos dizer que, olha, se eu tenho um determinado fato que gera uma repercussão no juízo civil e na esfera penal, essa situação, pelo fato de excepcionalmente poder ocorrer a comunicabilidade das instâncias, enquanto o fato estiver sendo apurado no juízo criminal, não vai correr prazo prescricional na esfera civil. Então, pensa num acidente em que o indivíduo, na colisão, na condução do seu veículo automotor, em alta velocidade, atropela e mata um pedestre. Esse fato, atropelamento e morte do pedestre, gerou uma repercussão na esfera civil e gerou uma repercussão na esfera penal. Como regra, vige o princípio da independência das instâncias, ou seja, a decisão emanada no juízo civil não repercute no juízo penal e vice-versa. Só que, excepcionalmente, eu posso ter uma comunicabilidade das instâncias. Quando?
quando na esfera penal houver decidido acerca da existência do fato e de sua autoria. Então, se na esfera penal eu decidi acerca da existência do fato e de sua autoria, essa situação repercute na esfera civil, de modo que na esfera civil eu já não discuto mais, Jefferson, quem é o autor e se houve ou não a materialidade. Eu apenas quantifico o valor da indenização. É devido a essa hipótese excepcional de comunicabilidade das instâncias, para evitar decisões contraditórias, que o Código Civil vem no artigo 200 e fala assim: não corre a prescrição enquanto o fato estiver sendo apurado no juízo criminal. Então, se o fato está sendo apurado no juízo criminal, não corre prazo prescricional na esfera civil. Se essa situação é causa suspensiva ou não, vai depender se já teve ou não o início do prazo prescricional na esfera civil para a pretensão de reparação de danos. Se a pretensão de reparação de danos já começou a correr o prazo de natureza prescricional e no meio do prazo de natureza prescricional para a pretensão de reparação de danos, o fato começou a ser apurado no juízo criminal, eu suspendo a prescrição. Todavia, se o fato começou a ser apurado no juízo criminal antes de começar a correr o prazo prescricional na esfera civil, o artigo 200 não será uma causa suspensiva da prescrição, porque eu só suspendo aquilo que está em curso. O artigo 200 será uma causa impeditiva do início do prazo de natureza prescricional. Adriano. Professora, em alguns casos, os prazos prescricionais poderão ser alterados por leis supervenientes. O mesmo pode ocorrer por acordo entre as partes? Adriano, os prazos prescricionais só podem ser alterados por intermédio de lei. Não existe possibilidade de nós alterarmos os prazos prescricionais por ato de manifestação de vontade das partes. Tal como prevê o artigo 192 do Código Civil, todos os prazos prescricionais estão previstos em lei. As partes não podem majorar, como também não podem reduzir os prazos prescricionais previstos pelo legislador. Bem, agora nós vamos para o nosso intervalo. Olá, estamos de volta com o Saber Direito Responde. Dani, qual que é a sua pergunta para a gente? Professora, eu queria saber se o direito da ação de investigação de paternidade é imprescritível. E se do reconhecimento dessa paternidade surgir alguma herança, esse direito também é imprescritível? Boa pergunta, Dani. A resposta a essa pergunta ela se encontra na súmula 149 do STF. Percebam que, como regra, as pretensões, elas são prescritíveis. Como regra, as pretensões, elas se submetem a prazos de natureza prescricional. Mas só se submete a prazo de natureza prescricional aquela pretensão que versa sobre direito patrimonial disponível. Se versar sobre um direito patrimonial, aquela pretensão vai se submeter a um prazo de natureza prescricional. Como o reconhecimento da paternidade não versa sobre um direito de natureza patrimonial, a pretensão de reconhecimento de paternidade não vai se submeter a um prazo de natureza prescricional. Todavia, a petição de herança já tem cunho, já tem natureza patrimonial. Como tem cunho, como tem natureza patrimonial, vai se submeter a um prazo prescricional. Isso será prescritível. Jefferson. Professora, a má-fé do credor é requisito para caracterizar a prescrição? Não obstante, Jefferson, a prescrição, ela advir de uma inércia do credor, eu posso te dizer que a má-fé deste não é requisito para a caracterização da prescrição. São requisitos para a caracterização da prescrição, primeiro, a existência de um direito subjetivo violado. Segundo, a inércia do titular
do direito subjetivo violado no exercício da pretensão. Pretensão de exigir em juízo a prestação inadimplida. E terceiro, o decurso do tempo. Então, se nós tivermos um direito subjetivo violado, se nós tivermos o não exercício da pretensão decorrente da violação do direito subjetivo, mais o decurso do tempo, estará caracterizada a prescrição, de modo que a má-fé do credor não é requisito para a prescrição. Adriano. Professor, no artigo 197, inciso 1º do Código Civil, dispõe que não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Devemos fazer essa mesma interpretação quanto aos companheiros na constância da união estável? Claro! O Código Civil nos dispõe no artigo 197, inciso 2, que não corre, inciso 1, perdão, que não corre prescrição entre cônjuges durante a constância da sociedade conjugal. Isso é para evitar atrito nas relações familiares. Então, para evitar atrito nas relações familiares, não vai correr prescrição entre cônjuges durante a constância da sociedade conjugal. É claro que essa situação ela vai se estender aos companheiros que estiverem em união estável. Tanto que eu tenho um enunciado do CJF, que é o enunciado 296 do CJF, que vem nos dizer que a previsão do artigo 197, inciso 1 do Código Civil, se estende aos companheiros durante a união estável. Dani. O réu pode alegar prescrição após a contestação? Vejam, a prescrição, ela é uma matéria de defesa que, nos termos do artigo 193 do Código Civil, ela pode ser arguída em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. É certo que o momento ideal para que o réu argua a prescrição é na contestação, que é a primeira oportunidade que ele irá falar nos autos. E nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a contestação ela tem a função de unir, concentrar toda a matéria de defesa. Todavia, se o réu não arguir a prescrição na contestação, na primeira oportunidade que lhe competir falar nos autos, não significará, por exemplo, Dani, que ele está renunciando tacitamente à prescrição. É justamente porque a prescrição pode ser arguída em qualquer tempo e qualquer grau de jurisdição. A única sanção que ele terá é a sanção do artigo 22 do Código de Processo Civil. Jefferson. Professora, quando começa o prazo prescricional para o exercício da pretensão para reparação de danos? A pretensão para reparação de danos, ela vai começar a computar o prazo prescricional dela a partir da violação do direito subjetivo. Uma vez violado o direito subjetivo do titular, nos termos do artigo 189 do Código Civil, começará a fluir o prazo prescricional para a pretensão de reparação de danos. Então, se você estiver numa relação jurídica contratual e nessa relação jurídica contratual a prestação pactuada foi inadimplida, vai surgir para você a pretensão de exigir em juízo o cumprimento dessa prestação. Essa prestação inadimplida, se for uma prestação de fazer ou uma prestação de não fazer, ela pode ser convertida em perdas e danos. E o prazo prescricional para você exigir essas perdas e danos começará a partir do momento em que foi violado o seu direito subjetivo. E foi violado o seu direito subjetivo no momento do inadimplemento. Em outra situação, se você estiver diante de uma relação jurídica extracontratual, como por exemplo a colisão de veículo automotor, se você colide o seu veículo automotor com o veículo de um terceiro, causando-lhe danos, a pretensão de reparação desses danos começará a fluir a partir da data do acidente, porque a data do acidente é a marca da violação do direito subjetivo de propriedade daquele condutor proprietário do seu bem imóvel.
O único cuidado que nós temos que ter, Jefferson, é que quando estamos diante da pretensão de reparação de danos, notadamente decorrente das relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor nos fala que não fluirá o prazo prescricional a partir da violação do direito subjetivo. Fluirá o prazo prescricional a partir do momento em que o autor, o credor, violado no seu direito subjetivo, tem conhecimento do dano e de sua autoria, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele aplica a teoria da actionata. Então, pela teoria da actionata, começa a correr o prazo prescricional a partir do momento que se tem conhecimento da existência do dano ou de sua autoria. Adriano. Professor, quanto à resposta dada pela pergunta da Daniela, em que a parte pode arguir a prescrição, o mesmo pode se dar com relação ao juiz? Ele pode fazer de ofício? A prescrição, ela pode ser arguída de ofício nos termos do artigo 219, parágrafo 5º do Código de Processo Civil. Foi uma alteração introduzida no CPC, que veio pela Lei 11.280 de 2006. A Lei 11.280 de 2006 permitiu que o juiz arguísse de ofício a prescrição, revogando o artigo 194 do Código Civil. O artigo 194 do Código Civil, ele previa que o juiz só poderia arguir de ofício a prescrição para favorecer o absolutamente incapaz. Então, hoje, o juiz tem a prerrogativa de arguir de ofício a prescrição. Mas, tal como eu trouxe nas nossas aulas acerca da prescrição, a discussão que surge é: o juiz pode arguir de ofício a prescrição? Pode. Mas para não gerar a perda da possibilidade de o devedor renunciar à prescrição, tal como é reconhecida no artigo 191 do Código Civil, o nosso entendimento hoje doutrinário e jurisprudencial é que o juiz, antes de arguir de ofício a prescrição, deve colher a manifestação prévia das partes, deve abrir ao contraditório. E uma vez abrindo ao contraditório, permite-se que o devedor renuncie à prescrição. Dani. Professora, qual será o prazo quando a lei não fixa prazo prescricional? Presta atenção nessa pergunta que você me fez, Dani. Qual será o prazo se a lei não fixa prazo de natureza prescricional? Dentro do Código Civil, nós temos 2 artigos que versam sobre prazos de natureza prescricional. Nós temos o artigo 206 e o artigo 205 do Código Civil. De acordo com o artigo 206 do Código Civil, nós temos os prazos prescricionais para o exercício das pretensões especificamente trazidas dentro dele. Então, se a sua pretensão não tiver um prazo específico dentro do artigo 206 do Código Civil, não significa que essa sua pretensão ela será imprescritível automaticamente. Por quê? Porque eu tenho prazo prescricional geral do artigo 205 do Código Civil. Então, se eu não tenho uma regra específica no 206, não significa que a sua pretensão ela é imprescritível, porque eu tenho a regra geral do artigo 205 do Código Civil, em que as pretensões prescrevem no prazo de 10 anos. Jefferson, qual a pergunta que você traz para a gente? Professora, qual a diferença entre prescrição e decadência? A diferença entre prescrição e decadência, eu posso trazer para você sendo ela: a prescrição, ela gera a perda da pretensão. A perda da possibilidade de o titular do direito subjetivo violado exercer a sua pretensão. Mais precisamente, a prescrição ela neutraliza a eficácia da pretensão, tolhendo o credor da possibilidade de coercitivamente exigir o devedor do cumprimento da prestação. A prescrição, ela não atinge o que nós denominamos de direito subjetivo. Não atinge o direito subjetivo porque o direito subjetivo ele permanece incólume, mesmo havendo a prescrição. Tanto não atinge que o devedor ele pode pagar uma dívida cuja pretensão está
prescrita. E ao pagar uma dívida cuja pretensão está prescrita, ele não vai fazer jus à restituição, não vai fazer jus ao reembolso. Então, esse é um critério que a gente tem que guardar para diferenciar da decadência. A decadência, por sua vez, ela gera a extinção do direito potestativo. O que é o direito potestativo? É a prerrogativa que a lei ou o contrato deferem ao indivíduo para interferir na esfera jurídica alheia, criando, extinguindo ou modificando direitos. Então, enquanto a prescrição gera a perda da pretensão e não do direito subjetivo, a decadência, por sua vez, gera a perda do direito potestativo. Isso nos implica dizer que, de acordo com a distinção feita por Agnello Amorim Filho, a prescrição, ela sempre vai estar atrelada a ações de natureza condenatória. Toda vez que você tiver uma ação de natureza condenatória, uma condenação, um pedido de condenação e uma obrigação de fazer, não fazer ou uma obrigação de dar, aquele pedido vai estar atrelado à prescrição. Todavia, se você estiver diante de uma ação de natureza constitutiva, aquele seu pedido vai estar atrelado à decadência. Pois bem, com isso, nós terminamos o Saber Direito Responde. Muito obrigada pela participação dos nossos alunos, obrigada pela participação de vocês que ficaram comigo ao longo dessa semana, estudando as nuances da prescrição e da decadência dentro do direito civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br.